Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para um bate-papo daqueles que vai tirar seu sono. A ideia é essa, né? É aproveitar para tirar o sono da galera. Não? Tem nada aqui não. Ó, apareceu. Tá sim, cara. 8 minutos. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Confirmando aqui, atenção. 20 segundos agora ao vivo. Fecha o teu YouTube e entra de novo, por favor. Agora sim. Estamos. Ó, apareceu. Tá sim, cara. Então beleza, vamos lá. Estamos ao vivo. Coisas do ao vivo, tá, gente? Coisas do ao vivo, do empreendedorismo, lições, aprendizado. Estamos aqui hoje com uma convidada especial que vai dar uma aula pra gente, tá, pessoal? Vamos aproveitar, pegar papel e caneta aí e aprender, porque a gente tem muita coisa para aprender com essa pessoa. Elisângela Álvares é empreendedora, super empreendedora e consultora de negócios atualmente, não é isso, Elisângela? É isso aí, boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar aqui, né, com vocês, feras demais. Você viu que a gente às vezes dá uma bagunçada aqui, mas É isso, mas não desistimos, né? Isso é aí. isso que é Não importante. desistir nunca, né? Jamais. Isso aí. E estamos novamente também aqui com o meu grande amigo Alexandre Dantas. Boa noite. Boa noite. Tô aqui me matando para colocar o ao vivo aqui No Instagram, você vai No entrar no Instagram. Instagram também, é isso? Vou colocar aqui no Instagram. Tudo bem, pode colocar aí com calma, não tem problema. Hoje, pessoal, vamos tentar absorver o máximo de conhecimento possível da experiência da Elisângela, tá, gente? E para começar, eu queria assim ir lá no iniciozinho, Elisângela, e assim que você puxasse na sua memória assim, como é que começou tudo para você? Onde que você percebeu que você eu não vou trabalhar de CLT, eu vou empreender, eu preciso empreender, eu tenho umas ideias, Como é que foi isso para você? Bem, exatamente em 2005, né, quando começamos com panificadora, compramos lá uma panificadora e eu comecei a trabalhar ali. A gente começou, eu não entendia nada, eu sempre gostei de cozinhar, né? Sempre fiz muito bem, segundo, né? As pessoas. A opinião dos outros, né? A opinião dos Isso, outros, que é que mais o importa, né? vale, né? Mas assim, no ramo eu não entendia nada, não sabia nada. E a minha trajetória começou com a panificadora. Sempre trabalhei de CLT, né? Antes. Já começa assim com muita coragem, né? Porque o que eu ouço falar assim que panificadora é dificílimo, assim, cruel. Até eu digo fisicamente, né? Chegar cedo, sair tarde, trabalha final de semana. Então é um tipo de negócio que o pessoal tem um pouco de medo, assim, existe uma áurea. É bem trabalhoso. Mas assim, para mim, foi o início de tudo, porque eu tô agora na alimentação há 18, 19 anos, sou apaixonada, amo. E ali foi uma escola, né? Porque quando a gente começou, como eu não entendia nada, não sabia, eu fui procurar saber. Então eu fui, pro Senac, fui fazer curso, fui entender, né? Porque eu olhava tudo aquilo, confeiteira, padeiro, todo mundo não sabia nada. E aí eu fui procurar conhecer. Porque, assim, se você entra em um ramo e você gosta, você tem que se aprofundar, aperfeiçoar. Perfeito. Então, ali, para mim, foi o início de muito aprendizado. Então, fácil não é, né? É bem trabalhoso. Mas foi através dali que eu me apaixonei, me dediquei e tive muito conhecimento para continuar assim. Você ficou quanto tempo com panificadora? Quase 4 anos. Quase 4 anos. Uhum. E a panificadora te fez pensar em novos negócios, te levou a outras ideias? Ou como é que essa transição? O que você fez depois da panificadora? Sim, na panificadora, quando a gente começou, era uma panificadora, mas dela eu extraí outros negócios também.
Então, assim, eu comecei a fazer alguns eventos, coffee breaks, atender empresas, né? Então, um perfil assim que eu falo para as pessoas que estão à minha volta e que eu converso, não ficava esperando o cliente chegar ali. Então, a gente começou a montar negócios e ir até o cliente. Então, levar coffee break, oferecer e ir até o cliente, né? Então, isso daí também trouxe uma bagagem, uma visão para futuro depois também, né? Certo. Então, dali, a gente fez isso daí. Então, a gente tinha depois nós vendemos. Aí, como o dinheiro que nós vendemos dessa panificadora não foi muito, a gente conseguiu comprar uma pequena, bem ruinzinha, assim, bem simples, né? Eu lembro. Mas assim, era o que dava. Mas nós não tivemos medo. Ousamos, pegamos a experiência que tinha, injetamos ali de novo e bora trabalhar, né? Porque assim, eu falo até para os meus filhos, eu gosto de usar o que eu tenho nas mãos, sabe? Assim, o que eu tenho aqui. Não assim, se fosse melhor, eu faria. Se eu tivesse algo assim, eu faria. Não, eu sempre tive assim, esse perfil, eu sempre usei o que eu tinha. Então, o dinheiro dava para uma panificadora, que era uma panificadora assim, né, meio lanchonete pequena, mas dali a gente colocou nosso conhecimento e trabalhou, muitas vezes com o que eu adquiri antes em aprender a fazer um bolo, fazer umas coisas simples, nada assim, não fui confeiteira, mas eu aprendi o básico. Eu usei ali, quando eu não tinha condição de pagar, eu fui fazer. Então, para atender coffee, atender algumas coisas assim, eu mesma fazia. Então, assim, é tudo uma construção, né? A gente pode tirar uma lição daí, que é a de... Nunca vai chegar o momento perfeito para você começar, né? Você tem que começar do jeito com o que você tem. Com o que você tem nas e mãos. em busca do momento perfeito que vai vir depois. Sim. É Nunca isso. vai, né? O Alexandre tem uma larga experiência em padarias, panificadoras e confeitaria. Né? Tanto como trabalhando de padeiro para os outros, quanto proprietário, não é isso, Alexandre? São 33 anos, né? 33 anos no ramo de panificação e confeitaria. E é exatamente isso, Elisângela. O empreendedor, né? O empreendedor, ele tem que usar a ferramenta que ele tem na mão. E nós temos histórias, carioca, de sucesso nacional. Por exemplo, a maior franquia de chocolate do mundo, né? Que é a Cacau Show. Ele começou vendendo trufas de porta em porta, né? Que a mãe dele fazia. Lógico, né? Você falou assim, eu tinha uma padaria, lanchonete que era pequena. Dentro do teu conhecimento ela era pequena, dentro do que você talvez já tinha tido de oportunidade ela era pequena, mas hoje tem muitos empreendedores assim, muitas pessoas que querem iniciar um negocinho, né, abrir uma portinha e tal. Então é porque você já era maior do que aquela padaria naquele momento, né? Você já era maior do que a padaria, então você enxergava como um negócio menor e tal. Mas independente do tamanho, né, você, como você falou, vocês regaçaram as mangas e foram para cima e foi fazer a coisa acontecer. Isso. Então isso é o empreendedor, isso é o empreender, né? O que a gente fala aqui eu falo muitas vezes, a gente aparece muito mais bonito na foto do que verdadeiramente né? Então você aparece muito mais bonito na foto do que verdadeiramente é. Quem conhece, né, vê o teu produto, vê sua apresentação, vê os seus coffee break, vê as suas, né, a montagem que você fazia daquelas mesas, não sabia, marketing, né? Não sabia que saía daquela padariazinha. Então ninguém tem que saber das suas fraquezas. Não. Saiba da sua vontade e da sua força. As suas fraquezas fiquem com você, né? Bem isso, verdade. E outra coisa que a gente pode, uma outra lição que a gente pode tirar disso tudo é que também o empreendedor, o proprietário, a pessoa que se dispôs a fazer o negócio, ela não pode pensar só em eu vou ficar só na administração, eu vou olhar só... Você mesmo falou aí, aprendeu a fazer um bolo, aprendeu, né? Você acaba se envolvendo em todos os aspectos do negócio. Com certeza. Eu acho que para você ter um resultado melhor, você tem que se envolver. Por exemplo, quando eu comecei, eu nunca tinha entrado na alimentação, foi a primeira vez. Então, o que eu fui fazer? Mesmo que é algo simples, ali fazer um curso, alguma coisa para aprender a fazer um bolo ou um salgado, né? E mesmo que eu não fosse fazer, eu tinha quem fizesse. Eu tinha lá salgadeira, tinha confeiteira. Mas é aquilo, às vezes você fala,
não tá legal. Você olha aí a pessoa fala, não tá porque choveu. Daí eu falo, não, você tem que aprender para você também. O negócio é teu, você que investiu, né? Você tem que saber pra você conhecer. se aquela desculpa é válida, né? Sim, como todo negócio, você tem que ter o conhecimento. Então, eu busquei por isso. E depois, você vê, mesmo assim, eu busquei para entender do negócio, mas eu precisei usar depois, né? Porque depois, quando eu comprei a outra, eu fui para a cozinha fazer, porque eu queria que desse certo, né? Então, assim, aonde me colocava, eu ia saber. Né? Mesmo com erros e acertos, não é tudo lindo, né? Igual o Alexandre falou. Poderia errar? Sim, mas eu estava ali tentando, ia dar certo, porque a gente tem medo, né? É desafiador, mas algo que a gente precisa e a gente tem natural é a positividade, né? O empreendedor E existe o feeling, né? Existe o feeling do empreendedor, porque assim, ele não está ali de graça, né? O empreendedor, ele não está ali de graça, tipo, existe alguma coisa, existe uma mola, né, propulsora dentro do empreendedor que é nato, né? Então ele tem alguns, isso pode ter certeza, se você conversar com todos os empreendedores, falar assim, não vou fazer isso, né? Eu conversei com um empreendedor essa semana retrasada, ele falou assim que apareceu um grande negócio para ele, um grande negócio assim, né? Aí ele foi, fechou aquilo e estava certo ele fazer aquele negócio. Aí ele pegou, foi dormir, foi para casa dormir. Foi para casa à noite, ele levantou no meio da noite, pensando naquilo, e ele não conseguia dormir mais. Mas era um grande negócio. Aí ele ligou pro irmão dele no meio da noite, o irmão dele falou, o que aconteceu? Ele falou assim, amanhã nós vamos cancelar aquele negócio. Poxa, o cara tava incomodado. O cara e incomodado. ele conseguiu pensar alguma coisa pensou e falou, nós vamos cancelar aquele negócio. Uhum. Aí ele cancelou o negócio, em seguida, assim, dias depois, entrou a pandemia. Se ele tivesse fechado o negócio, então vai explicar isso, né? Então você não explica. Então o empreendedor, quando ele está à frente, fazendo isso que você falou, ele vai estar muito antenado com o negócio e não simplesmente executando o negócio. Então quando ele está antenado com o negócio, ele consegue medir algumas consequências que quem está executando às vezes não vê. Então quem está executando às vezes não vê, está focado em fazer e executar, não vê. O empreendedor não, ele está envolvido, né? Igual tem o livro, né? O Monge e o executivo fala, você está envolvido ou comprometido, né? Então, num café da manhã com ovos com bacon, a galinha está envolvida, que ela deu o ovo, e o porco está comprometido, que ele deu o couro, né? Fazer o bacon, né? Então, o empreendedor, ele está comprometido, né? E o resto está tudo envolvido. Então, o comprometido tem que estar ali, que senão o bacon vai rodar, né? Senão o couro dele vai rodar. Tá certo. É isso mesmo. E, Elisângela, hoje você não está mais com padaria, panificadora? Não, na trajetória da alimentação, então eu tive a panificadora, essa outra, né? Depois eu me mudei, eu morava em Maringá, daí me mudei em Nova Esperança, por quê? Eu fui mãe com 20 anos, então depois com 25, 26, eu tinha 3 filhos e eu nunca consegui ser só mãe ali, eu sempre trabalhei e estava com os filhos, sempre empreendendo e eles juntos. Mas com 3 filhos pequenos, né? Aí eu fui para Nova Esperança, que é a minha cidade natal, né? Que eu sou de lá. Perfeito. E lá, chegando lá, ainda assim, a minha mente sempre assim, o que eu posso fazer aqui, né? Aí tinha uma garagem que eu fui e fiz uma cozinha. E aqui em Maringá, comprei uns equipamentos, mesa, maceira. Por quê? Porque eu tinha o conhecimento, né? Da panificadora. E a panificadora ainda continuava aqui, mas eu estava em Nova Esperança, eu tinha que produzir lá. Aí eu comecei a fazer salgadinho, alguns bolos, mas eu não parei, porque eu sou uma pessoa sempre em movimento, eu gosto de estar movimentando. Você foi para o seu refúgio, você queria estar na sua região, isso, né? O Alexandre fala, no seu território, mas você não conseguia parar de empreender, você tinha que estar buscando alguma coisa. E aí me movimentando ali com as crianças pequenas, falei, vou fazer. Mas aí eu não parei, comecei a fazer salgadinho, fazia algumas coisas para festa, mas não era aquilo ainda, né, que eu falei, mas eu vou acertar. Comecei a fazer lanche natural e levar para as academias, pegava uma moto que tinha, colocava uma caixa atrás, colocava os lanches natural, levava. Então, assim, em algum momento eu ia acertar o que eu iria fazer naquele momento, mas eu estava em movimento, né, fazendo um salgado, fazendo uma coisa. E aí eu vi que na cidade não tinha esfirra aberta, né, e falei, nossa, aqui não tem. Falei, vou começar. Achei legal a ideia, comecei no delivery. Você fui lá já na fazia? praça, Você não. Não.
Vi que lá não tinha, porque aqui em Maringá a gente sempre pedia, né? Fui lá na praça da igreja, fui lá na gráfica, falei, ó, faz uma faixa aí, esfirra aberta, tá um número. Aí coloquei na praça da igreja e o pessoal começou a pedir no delivery e começou a dar certo, começou a ir, né? Então aí eu vi que aquilo seria uma coisa legal, né? Que tava mais bacana, deixei as outras coisas durante o dia e foquei nessa daí. Perfeito. E aí foi dando certo, até que um dia o menino da gráfica falou para mim, Elisângela, todo mundo tá pedindo, comendo, elogiando. Qual que é o nome? Não tinha nem nome ainda, né? Falei, verdade, vamos montar um nome. Aí comecei a elaborar um nome, coloquei lá o nome, né? E aí começou a dar certo. E nisso, focando ali, começou a crescer. Tanto que no fundo da minha casa chegou a ter 200 lugares de mesa. Que o pessoal começou a comer, a gente começou a movimentar. Você alugou mesas, cadeiras? Compramos, fomos comprando. E através disso daí, você vê, é todo um conjunto que a gente fala da persistência, de não desistir. Você vem, você não vai desistindo, você vai tentando, você vai fazendo uma coisa, até você ir acertando. E depois dessa esfirraria, a gente foi, a outra pessoa, eu tô com uma panificadora lá numa cidadezinha que não tá indo bem. Vamos vender esfirra, porque aqui tá indo bem, colocamos esfirra. Aí outra cidade. Aí veio uma consultora do Sebrae que a gente falou, preciso me organizar, porque você precisa se organizar financeiramente, saber fazer um fechamento e tal. E aí, isso era 2009, ela falou, Eli, por que você não faz franquia disso? Mas não era tão em alta a franquia como é hoje, né? Sim. Ainda era meio... Eu falei, legal. Bicho-papão ainda, né? Aí o empreendedor tá sempre aberto a tudo, né? É. Legal, como que é? Tem que fazer isso, vamos formatar. Aí nós formatamos, se tornou uma rede com quase 30 lojas, né? Depois a gente vendeu em 2009, se eu não me engano. Mas, assim, se tornou um negócio através daquele esforço. Tipo, o que eu vou fazer, né? Eu não estou fazendo isso. Da persistência, se tornou um negócio. Ou seja, nasceu no seu quintal. Vou fazer salgadinho, do salgadinho foi para outra coisa, ainda não era, você sabia que não era, tava rolando, mas não era, você não tinha sentido aquele tchan. Sim. E aí veio a ideia da esfirra, começou a crescer, Isso, não tinha nem nome. Putz, cara, muito legal isso. Isso aí é... Quando é pra ser, acho que ninguém segura, né? Então, o lado empreendedor, é o que eu te falei, né? O lado empreendedor, as pessoas têm medo, sabe, Elisângela, de começar, porque ela não consegue enxergar o final. E se você perguntar para 100% dos empreendedores, nenhum imaginariam que ia chegar onde chegaram. Então, não existe visão de final, tem que existir visão de início. A visão de início é importante. A visão de início é importante. Então, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, vocês foram. O salgado, vamos fazer nesse momento. O que é esse momento aqui? O momento agora é a esfirra. O que é o momento agora? Arrumar a cadeira. O que é o momento agora? O momento agora é arrumar o nome. O que é o momento agora? Mandar para outro lugar. O que é o momento agora? Formatar. Porque se a pessoa falar assim, você acha que eu lembro, repetindo, né, sobre a Cacau Show, que são os exemplos de sucesso, eu li o livro dele, ele colocou ele tinha 200 lojas lá, ele fez uma parede e colocou 1000 números assim, e falou assim que um dia eu vou chegar a ter 1000 lojas. Um dia eu vou chegar a ter 1000 lojas. Ele está com 3.000 e poucas lojas. Então até 1000 ele conseguiu, ele desenhou, né? Mas ele não tinha noção que ele ia fazer 3.000 lojas. Sim. Ele tinha sonho de fazer 1000, entendeu? Eu, como padeiro e confeiteiro, vou montar a Chef Foods. Eu vinha de uma multinacional, de uma empresa grande, que projetava seus pensamentos grandes. Eu viajava o Brasil inteiro, então o país já não tinha mais fronteiras ali pra mim, né? Porque quando você nasce numa cidade, negócio você fala Nova Esperança, aí você nunca sai dali, quando você vai pra Maringá, você põe roupa nova. Você fala, Maringá eu vou colocar uma roupa nova. Aí eu vou no shopping, aí eu vou passear, eu vou não sei o que tem. Então, você tem barreiras. Agora, hoje você vai daqui pra Brasília, você vai pra Mato Grosso, você vai pra São Paulo, pra você... acabou a cerca do país. Então o empreendedor, quando ele começa, ele tem que enxergar o que ele vai fazer hoje, entendeu? Porque se ele tentar enxergar e projetar muito para frente, ele não vai conseguir, ele não tem noção de onde aquela decisão de hoje pode levar ele. Porque às vezes entendeu? ele espera um cenário mais perfeito, ter mais coisas. E até aí mesmo, aquilo empata, né? Até mesmo você falou, você foi aprendendo. Sim.
É isso mesmo. Então, o empreendedor vai aprendendo, ele nem sabe. Podemos chegar à conclusão de que a visão inicial é importante, mas nem sempre ele vai ter a visão perfeita inicial. Não vai, tipo, não vai. Experimentando, ela vai chegar. Sim. Exatamente. Não vai. Você acha que eu ia ter noção que eu ia ter uma indústria com 130 colaboradores, de 6 mil metros quadrados, que as pessoas chegavam e falavam, nossa, rapaz, mas é grande, hein? Todo mundo fala pão de queijo, acho que é uma bacia e uma tiazinha lá amassando pão de queijo. Né? As pessoas pensam, pão de queijo, né? Pão de queijo, um negocinho. Sim. Quando chegou lá, vi um negócio de 6 mil metros, mas eu também não tinha noção disso. Eu não tinha noção. E eu já fui tema de reuniões de amigos. De falar, o Alexandre, ele não tem noção do que aconteceu com ele. Igual aquele dia que eu fui na sua fábrica. Sim. Eu cheguei lá, olhei toda aquela estrutura, fiquei encantada. Eu falei, gente, coisa linda. E aí você, né, olhando, eu falei, é teu, você criou. São 20 anos ali de trabalho, de tantos desafios. Mas jamais eu projetei que eu ia chegar lá, entendeu? Então o empreendedor é o hoje, né? É o hoje. Ele tem que fazer hoje. Se ele não fizer hoje, ele não chega no amanhã. E não dá para enxergar lá na frente, não. Né? Não dá. Não, e é a gente que tem que fazer, né? Igual eu falei, eu falo para os meus filhos. Você pode estudar, ler tudo, tem que procurar pessoas para te auxiliar, mentores, né? Pessoas de sucesso, sim. Mas é você que vai fazer. Às vezes a pessoa te dá uma dica, né? Olha, faz assim então, não é? Mas ninguém vai falar, eu vim aqui fazer para você. Então esse desafio é seu, de tentar, de errar, de acertar, né? De querer desistir. Quantas vezes a gente falou, não, ai meu Deus, né? Isso será? eu ia perguntar para mas você nós agora. Vamos. Vários sempre. momentos? Assim, sempre não. Mas tem momentos que você vê grandes desafios, né? E aí você tem... Eu falo por mim. Sim. Quando eu me deparo com algum desafio grande, eu não vou falar para você que eu falo, eu vou desistir. Eu não tenho esse pensamento, mas eu vejo a dificuldade, dá um desânimo. Tem dia que você está cansado, né? Que você fala, poxa, né? Aí o que eu faço? Eu vou procurar buscar uma energia, tipo, fazer um network, conversar com alguém, né? Quantas vezes, né? Liguei para o Alexandre, converso com um, marca uma reunião com outro, busca de pessoas que tá à frente de você, que vai contribuir, sabe? Você buscar um alimento, porque tem momentos que a gente tá fraco. Aí você busca um alimento, dá uma renovada e segue de novo. Eu acho que não é nem que às vezes dá vontade, não é dar vontade de desistir. É você, às vezes, deve chegar em situações que você chega a pensar no medo de não dar certo, chega a pensar será que agora é o momento de baixar o pé, de baixar a velocidade. Então, tem várias situações que devem passar pela cabeça do empreendedor. Isso que você falou, a gente já citou em outros episódios aqui também, né? A busca por um amigo, por um outro empreendedor, cara que você possa conversar. Até eu ouvi depois, cara, eu ouvi um negócio muito interessante, que a gente tem que estar antenado em qual tipo de informação que eu estou indo buscar, né? Porque o mundo mudou, né? Falaram, para os mais antigos, falaram que o mundo ia acabar no ano 2000, não falaram? E acabou, né? O mundo acabou no ano 2000. Aquele lá acabou. Então o mundo é assim. O palestrante que eu ouvi, que eu até quero convidar ele para vir aqui, que é o Marcelo Gomes, né? Uma pessoa extraordinária, assim, né? Eu vou convidar ele para vir no podcast aqui com a gente. Ele falou assim que quando ele começou, quando ele tinha 20 anos, né? Aí ele começou a empreender, fazer uma coisa e outra assim. O pai dele falou assim, meu filho, busque pessoas de 40 anos que têm experiência já. Isso ele tinha 20. Busque pessoas de 40 anos que têm experiência e converse com eles. Aí você vai, né? Isso quando ele tinha 20 anos de idade. Aí ele foi se destacando, empreendeu lá, né? Agora ele tá com uma outra empresa, ele montou uma empresa nova e tal. Aí o pessoal falou assim, ó, busca conhecimento, vou te apresentar um pessoal que pode te ajudar nisso aí, né? Aí chegou um pessoal lá de 20 anos para ensinar ele agora. É o contrário. Aí ele falou assim, então quando eu tinha 20, eu ouvi dos de 40. Agora eu tenho 40 e eu ouvi dos de 20. Quando que alguém vai me ouvir? Nunca ninguém vai me ouvir. Então você tem que ver do que você está falando. Então se a gente vai falar de internet, a gente vai falar de digital é o jovem. Né? Então não vem falar com os idosos no digital, não. Como é que é o nome daquele celular grandão lá, que eu esqueci o nome agora, que já vem com os ícones na tela grandão, porque a gente não está enxergando mais, né? Oba-box, né? Não vem trazer um Oba-box aqui que não vai funcionar. Então, assim, você tem que ver
com o que você está falando. Então, dentro do negócio hoje, você tem que buscar conhecimento específico, né? Sim. Não é mais um conhecimento geral, aquela coisa assim, ramificou muito a coisa. E isso é bom, né? É bom porque todo mundo é especialista naquilo, Sim. né? O clínico geral manda você para o especialista. Perfeito. Bem isso mesmo. Tá. Você vendeu as franquias. Sim, aí depois vendemos essa rede e depois a gente foi embora, né, para outro estado. Gosta e de lá passear também, né? continuamos empreendendo. Continuamos empreendendo. Lá nós criamos um outro negócio que não tinha na cidade. Sempre assim, sempre também algo que eu fico sempre atenta é o que eu poderia criar para ser um diferencial, né? O que não tem. Uma novidade naquela região. Isso. Quando eu estava em Nova Esperança, que era pequenininho, não tinha o delivery de esfirra. E dali, de uma cidade pequena, que eu também falo, floresça onde você está plantado, né? Não tem dessa, eu tinha que estar numa cidade grande, uma capital, porque aqui não tem recurso, não. Floresceu dali, né? Então, dali surgiu. Chegando lá em Mato Grosso, a gente montou um rodízio de espetinho, né? Um local que chama Chapa Grill. Eu que coloquei também o nome, a marca. Aí eu já tinha experiência, né, de alguns anos. Aí fizemos toda aquela parte interna de criação, de pop, de receitas, né? Criei risoto, várias coisas ali, um cardápio, ficou bem legal. Então, criamos um negócio, né? Depois, aí a família, minha enteada, teve um outro negócio. Aí a gente entrou junto depois em pizzaria. Trouxemos um rodízio que lá não tinha, né? Não tinha um rodízio que tinha aqui em Maringá, lá não tinha. Aí a gente trouxe, ficava uma fila enorme. Depois o pessoal começa a dar umas copiadas, né? Legal. Mas assim, foi um diferencial também. Então, sempre empreendendo na área de alimentação. E quando eu cheguei lá, antes de me encontrar, eu também não fiquei paradinha, não. Eu fazia, às vezes, umas quiche, umas coisas que lá o pessoal não... Ah, como que é? Quiche de alho poró, que eu já tinha aqui, que eu sabia. Sempre fazendo alguma coisa para vender. Porque, de alguma forma, algum momento eu vou acertar, né? Uhum. E, então, assim, sempre em movimento. E aí você vai acertando, né? Legal. Depois, hoje, assim, o meu filho, meus filhos cresceram com a gente ali junto e... Eu atendia, ficava ali carrinho, eu ficava junto com os clientes e tal. Então, eles pegaram essa veia também, né? Tanto minha enteada, meus filhos, né? Hoje eu tenho 4 filhos. E a minha pequena tá sempre junto e é uma líder nata. Ela tá sempre assim, ela cria as coisas dela, sabe? Ela já tem... É muito engraçado, porque eles vê a gente fazendo, né? E o meu filho hoje tem... ele trabalha com franquia, tem uma rede que já tem mais de 30 lojas, né? Que é o Rei da PD. Ele é o CEO, está à frente. Então, assim, é fruto de toda a nossa trajetória. Então, o negócio vai pegando também, né? O fruto não cai longe do pé, né? É verdade, é aprendizado, né? Uma aguinha. Engasguei, obrigada. Então, eu conheço o Gui, né? Que é o filho da Elisângela. E é muito bacana, assim, sabe? É jovem, porém tem esse know-how, né? Que adquiriu lá atrás com a experiência de franchise dos pais, né? E ele resolveu, né, encarar e empreender. Então, hoje ele está à frente dessa rede aí, né? Que ele montou aí de franquia, né? E tá extremamente motivado para fazer, né? E é isso que leva, é esse sangue novo que leva a coisa para frente, né? E eu falo assim, mas é novo e tem experiência? Tem experiência, tem a consultoria dentro de casa, né? Que você está fazendo esse trabalho com ele. Eles veem assim, eu vejo assim, que eles veem que eles têm uma ideia, igual assim, ele bem jovem já começou, não, eu quero... Porque depois que eu vendi a rede... Fui fazer outras coisas, eu até já comentei com o Alexandre, eu falava, eu queria montar alguma outra coisa, uma indústria, ir para o B2B, algo assim, sem franquear, né? E aí meu filho já, não, eu quero, eu gostei, achei legal a ideia, porque o franchising, ele é bem apaixonante mesmo, sabe? É legal, né? E aí ele veio com isso, e hoje ele tá super empenhado. Tem o meu filho, o outro Gustavo, que também estão juntos, eles falam que eles vão, né? Vão expandir muito mais aí. E claro, a gente hoje eu estou ali
Claro, com certeza, com toda a nossa experiência, precisando a gente estar ali, dar um apoio, dar um auxílio, né? Mas assim, é muito bonito de ver quando essa garra que eles têm também, de ver que a gente não desistia, sabe? Mesmo em meio à dificuldade. É fácil, não. Quantas vezes ele até chorou já, né? Tipo, nossa, decepcionou com alguma coisa, mas é assim, eu falava, não adianta, chora, enxuga e vai, levanta e vai, porque ninguém vai vir fazer por vocês, é vocês que têm que fazer. E é perceptível isso que o Alexandre falou, né? O exemplo que o Alexandre deu do Marcelo Gomes lá, você percebe que quando eles chegam em algum problema, alguma situação, eles pensam diferente da gente? Tipo, a visão dos mais jovens hoje... de repente se eu fizer... sabe, a maneira deles pensarem é diferente da sua? Eu acho. Você acha? Eu acho eles mais destemidos até. Assim, tipo assim, eles não têm... destemido, às vezes, né, é diferente de você, assim, não desistir. Né? Então, eles são mais destemidos, às vezes você tem que puxar um pouco, né? Trazer essa experiência dos 40, dos 50, né? Sim. Mas é diferente, eu acho. Mas tem que ouvir, porque essa experiência do 40 e do 50, ela vem com muito medo de ter que começar de novo. Ela vem com muito medo de ter que começar de novo. Então, assim, meu filho ficou um período comigo lá na empresa, no administrativo e no financeiro, né? O Igor. E o Igor, ele falou pra mim que eu tinha que tomar várias decisões. E eu não tomei essas decisões, porque eu fiquei com medo de tomar alguma daquelas decisões e aquela decisão me colocar numa situação difícil. Só que eu estava numa situação difícil porque eu não tomava aquelas decisões. Entendeu? Então eu aprendi, né, que uma coisa, a gestão, né, a gestão chega... Quando você está empreendendo, né, Elisângela, vale tudo. Quando você está empreendendo, você está ali com 2 freezer e uma cesta, toca o pau e vai embora. Quando você está com um negócio já estabelecido, entendeu? Então aí você não pode ficar mais tão amador. Já tem muita coisa para perder. Tem muita coisa em jogo, né? Então um dia eu falei para um empresário muito grande, eu falei para ele assim, rapaz, eu era um cara corajoso, mas corajoso, e agora parece que eu tenho medo. Ele falou, sabe o que é? Eu falei que você não tinha nada a perder. E hoje você tem a perder. Então quando meu filho falou, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, eu não fiz por medo de perder aquele faturamento, de perder aquela, né? E beleza, ele saiu, né? Não ficou à frente do negócio ali, mas eu peguei um gestor, né, de números, pegamos todos os números, fiquei 3 dias na sala lá, olhando todos aqueles números que ele falou, e olhei, falei, meu Deus do céu, isso aqui eu tenho que fazer hoje. Aí eu fui fazer o que ele tinha falado para eu fazer, mas muito embasado na estratégia. Não só na vontade de fazer, porque eu tô... Isso aqui tá errado, entendeu? Não. Então, fechando um pensamento, né? Fechando um pensamento quanto maior o negócio, mais embasado em números você tem que tomar a decisão. Né? Então, quanto menor o negócio, mais empreendedor você tem que ser. Quanto maior o negócio, mais você precisa do número para você tomar uma decisão. Mas a partir do momento que você enxergou o número, você tem que tomar uma decisão muito rápido. Perfeito. Muito rápido, porque o prejuízo é muito grande. E hoje a gente vê assim, como tem muita gente empreendendo, tanto pequenininho, quanto no fundo de casa, quanto numa franquia, não dá mais para brincar de empreender nem de ser empresário. Você tem que entender o negócio em um todo. Já foi, na minha opinião, aquela época que você marcava no papelzinho. Eu vendi tanto, recebi tanto. Hoje quem quer mesmo empreender ou ter até franquia que está pronta, formatada, a pessoa ela tem que aprender tudo. A vender, o financeiro, dentro, fora, a cozinha, tudo. Por quê? Senão ela não flui. A pessoa, quando ela comprou uma franquia, ela acha que ela está comprando um salário. Não generalizando, mas tem muito disso. Né? Porque o perfil do franqueado, às vezes, é assim, uma pessoa que pegou um acerto, ou quer deixar de CLT, mas quer ter o seu próprio negócio, mas não tem nenhuma ideia ali latente para ele estar fazendo, e ele pega. Só que ele, às vezes, não para olhar a parte da gestão, a parte da venda, entendeu? A parte de lidar com pessoas. É uma empresa. Quando está muito no início, é a hora realmente de experimentar. Você tem pouco a perder,
né? Lógico que não dá para, hoje em dia não dá para ficar gastando dinheiro com qualquer ideia louca, né? Mas é a hora de experimentar. Experimentando, você vai acabar achando qual o caminho que você vai seguir. Isso, vai né? aperfeiçoando, né? Você vai se encontrando, né? Hoje em dia, a Elisângela, então, começou lá atrás, sei que teve uma rede de franquia, vendeu, já foi pro Mato Grosso, já voltou, sei que. Os filhos estão com a rede de franquia e a Elisângela agora então cruzou os braços e tá de boa, sossegou. Ainda não cheguei, não. Né? Estamos a caminho. Não, hoje, assim, eu tenho uma empresa em Brasília, que é o Gestor, né? Que a gente está trabalhando juntos. E aquilo, a experiência que você vai adquirindo desses anos, hoje eu posso... Não vou falar que eu sou uma consultora, mas hoje a gente já trabalha ajudando outras pessoas a... cuidarem da sua empresa, na parte financeira, na parte de empreender, de melhorias, né? Eu faço o que eu gosto, eu gosto de criar algumas coisas e colocar no mercado, né? Futuramente eu venho aqui falar de algumas que eu estou aí em projeto, porque essa é a minha paixão. Criar algumas coisas e ir colocando, né? Pode ser para mim, pode ser em outra empresa, né? E ajudando. Eu fiquei curioso agora. Pode dar um exemplo, um exemplinho ou não? Não vai dar exemplo. Não, nem um exemplinho. E aquilo que a gente sem fala... Sem spoiler. Ajudando as pessoas a organizar a empresa, mesmo sendo franquia ou não, ou pessoas que estão iniciando, porque, de certa forma, as pessoas vêm nos procurar, né? Eu estou pensando isso, eu gostaria de fazer, como que eu faço? E aí você vai usando um pouco do nosso conhecimento para ajudar outras pessoas também a desenvolverem negócios, né? A estruturar e desenvolver. É inacreditável como o brasileiro é empreendedor e é inacreditável como o brasileiro não entende de negócio. A mesma força que ele tem para empreender, ele não entende nada de negócio. O brasileiro acha que ele está trocando espelho, entendeu? Lá na praia ainda quando chegou Pedro Álvares Cabral. É assim que faz negócio no Brasil ainda. Entendeu? Então, assim, quando a pessoa começa a empreender, ela não olha para a lei, ela não olha para a legislação, ela não olha para a parte de CPV, quanto custa vou deixar para ver isso depois. Não, um markup. Não, o cara tá vendendo a 10, eu vou fazer a 9,50. Entendeu? Ele vende a 10, eu vou fazer a 9,50. Não importa se a 10 ele tá perdendo, eu vou perder 50 centavos a mais. Mas eu vou vender melhor que ele, entendeu? Entendi. Então, o brasileiro ele tem que entender que a parte empreendedora chegou na faculdade há pouco tempo. Mas a parte de administração que eles aprenderam na faculdade é muito fraca, né, para administrar literalmente um negócio. Porque os professores de faculdade nunca administraram nada. Né? Então, assim, é muita teoria que tem. Quando você vai pro dia a dia... Isso é muito louco, né? Não, é muito louco, né? Isso aí Eu conversei com professores de faculdade assim que eu falei, meu Deus do céu. Um dia eu vendi uma padaria para uma professora do Sebrae. Ela faliu a padaria com 2 meses. Sim. Eu já vendi negócio também para consultores. Consultor do Sebrae chegou na assim, prática, batendo no peito. Não, mas eu falei, filho, então eu sou muito burro, né? Porque você vai chegar e vai dar aula para mim depois de tanto tempo que eu tô fazendo aí. A pessoa foi lá com 2 meses, faliu a padaria. Então, existe muito essa dificuldade da gestão no nosso país. As pessoas entenderem o que é um CPV, o que é um markup de um produto, né? O que é ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio, onde ele está. Porque, por exemplo, eu vendo pão de queijo. Hoje tem no mercado pão de queijo de R$8, eu acho, até R$50 o quilo. Tem de R$8 a R$50 o quilo. Aí você fala assim, eu faço pão de queijo. Qual que eu faço? O de 8 ou o de 50? E o de 9, o de 10, o de 11, o de 15, o de 25, o de 30. Então, em que lugar que você vai brigar? Em que andar que você vai brigar? As pessoas não olham para isso. Então, assim, o empreendedor no Brasil, ele é vitorioso. Assim, ele cria um negócio com muita facilidade. Ele cria 10 negócios com muita facilidade. Mas a gestão disso entra naquela que a gente falou. Constrói o avião na queda, morre dentro do avião porque não sabe pilotar. E aí entra, por exemplo, a Elisângela. Exatamente, sim, esses know-hows, né? A pessoa às vezes investe aí até 200, 300 mil em um negócio
e acha que é a galinha dos ovos de ouro, vai ficar lá botando, e não é assim. Não né? faz um fechamento no final do mês. Fica meio Não, perdido, então hoje né? Por um período, tem que né? ter, né, um DRE, a pessoa tem que entender qual que é o ponto de equilíbrio do meu negócio, né? Quanto que eu tenho que vender para se pagar, quanto que eu tenho que vender para ganhar dinheiro, qual que é a minha meta diária. Não é só isso, Qual não o é produto mais que dá mais colocar. margem, né? Sim, tem. Então a gente vai trazendo isso para a pessoa, né? Por isso que é importante. Você tem que trazer essa visão para as pessoas, porque o mercado está cada vez mais competitivo, mais difícil. Né? Então tem que ter esse conhecimento. E antes, mexendo com alimentação, você não pensava em fazer isso. E agora, você está gostando disso? Desse Eu lado... tô amando. É? Sim, eu acho que você vê, tudo vai acontecendo, né? Aquilo, né? A gente acerta quando está em movimento. Então, você está se movimentando, você está fazendo alguma coisa, você vai acertando, né? Vai acontecendo desde que você esteja buscando, né? Não está parada esperando cair uma ideia do céu ou alguém vir dar nas suas mãos, né? Você está sempre movimentando e as coisas vão acontecendo. Legal. O Alexandre é um cara que também gosta muito de... Eu gosto desse lado empreendedor, eu gosto de conversar com pessoas, eu tenho alguns amigos aí que eu acompanho, né, a trajetória, que a gente troca ideias, né, tem amigos maiores, né, com negócios maiores, amigo com negócios menores, com problemas iguais, né, com problemas diferentes. Hoje eu vi uma postagem de uma amiga, né, ela falou assim, com a mão no rosto, assim, que estava muito triste, né, decepcionada, como é difícil empreender, né, nesse país, né? Ela com a mão assim, né? Eu falei, bem-vinda ao mundo dos negócios, eu escrevi para ela, né? Porque eu acho que foi a primeira decepção, talvez, que ela teve, que inicia, né? Você inicia na paixão, né? Aí depois começa a vir as decepções, aí vai criando uma casquinha, né? Vai criando uma casca. Então, quando tem a primeira, assim, a Suzy mesmo, quando ela teve a primeira decepção na empresa, né? Nossa, ela chorou um monte, assim, chorou, nervosa, porque pegou uma pessoa lá desviando dinheiro, roubando, né, e tal. E ela ficou, falei, Suzy, calma, falei assim, essa aí é a primeira de muitas se a gente não cuidar. Então nós temos que cuidar. Então o empreendedor, né, inicia um negócio na paixão e depois ele tem que cair na realidade e entender tudo isso que você falou, né, o ponto de equilíbrio, um DRE que tem que fechar, DRE mensal, entendeu? Então o cara assim, não tem aluguel mensal, não tem funcionário mensal, não tem água e luz mensal, então o cara tem que fechar mensal, ele tem que bater aquilo no final do mês e ver se o que ele produziu naquele mês paga as contas daquele mês. Se não pagar, qual é a estratégia? Isso. Eu fecho logo para dever menos ou eu aumento minha venda para pagar logo, entendeu? Mas ele a decisão tem que vir na frente dele, né? Com certeza. E às vezes fala, não está dando certo, não estou ganhando dinheiro. E ele nem sabe. Ou se perde ali porque não cuida e realmente está perdendo dinheiro e está achando que está tudo bem, né? Precisa cuidar mesmo. Então, tenho um amigo consultor que ele falou assim, lá 10 anos atrás eu com um problema na empresa, né? Assim, meio apavorado, meio preocupado com a empresa, assim. Eu falei com ele, você não pode me dar uma ajuda? Né? Aí ele pegou e falou assim, Alexandre, olha, eu tô sem tempo, cara, eu não consigo, eu cuido de 14 empresas já. Pra você ver, ele tinha um know-how de cuidar de empresas. Olha isso, ele não tinha empresa dele, mas ele tinha um know-how, obrigado, Elisângela, ele tinha um know-how de cuidar de empresas. Certo. Né? E ele falou assim, ó, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou validar a sua empresa um mês dela. Eu valido um mês e te falo, para ou continua. Aí ele olhou 30 dias minha empresa, tudo que movimentou, que entrou, que saiu, tal. Ele falou, cara, você tem um puta de um negócio na mão, precisar de um sócio, eu tô junto. Ele falou, então assim, seu negócio é muito bom. Eu falei, então por que eu tô apurado? Aí ele falou, por causa disso, disso e disso. Então tinha os ladrões de dinheiro, mas o negócio sem contaminação era bom. Então às vezes você tem um excelente negócio, concluindo a colocação da Elisângela, às vezes você tem um excelente negócio, mas você é um peso para aquele negócio. Você se empolga com dinheiro na mão, coisa que já aconteceu com todo empreendedor, o cara vai lá e fica tirando dinheiro toda hora do caixa. Mistura o dinheiro, mistura as contas pessoais com as contas da empresa, entendeu? Aí a empresa não consegue pagar as contas, ele fala assim, não tá dando dinheiro, não tá dando dinheiro. Então o empreendedor tem que ter religiosamente um fechamento mensal. E nessa hora as pessoas que têm know-how conta muito, né? Conta muito mesmo. Abrevia, né, Elisângela? Abrevia um sofrimento que a pessoa às vezes demora 1, 2 anos para entender, se conseguir chegar
até o final, né? Uhum. Porque nós já passamos por isso, né? Eu mesmo lá no início não sabia o que era ponto de equilíbrio, não sabia meta, queria trabalhar, fazer. Mas hoje, né, no mercado que está, como eu falei, muito competitivo, né? Então você não dá mais para ser leigo, né? Assim, quanto mais conhecimento, mais estrutura, mais longe você vai chegar, né? E a gente pode encaixar a qualidade persistência nisso tudo? Tipo, nesse aprendizado, a busca do conhecimento em administrar, em fazer, em vender, em atender, em tudo? Ou seja, o cara tem que ser persistente mesmo. Eu acho que é resiliência até. Resiliência. Porque a resiliência, ela vem com um pouco de... Não é só persistir, entendeu? Persistir, às vezes, é vontade, né? A resiliência tem mais força, entendeu? A resiliência, a palavra tem mais força. Então você tem que ser resiliente. Parece que é mais sofredora, é mais né? sofredora, entendeu? Então persistir parece que é muito leve, né? E a resiliência não. Você está preparado, com mais força, pode sofrer, não. Então tem que ter muita resiliência nisso aí. Decisão. Né, Elisângela? Com certeza. Saber certo. que não é fácil, né? Mas você tem que ter o teu propósito, né? Saber onde você vai chegar e que ninguém vai fazer por você. É você que vai fazer, né? Se você quer algo maior, quer fazer acontecer, é você que tem que pôr a mão na massa. Tá. A gente tem, assim, pra gente chegar a uma finalização aqui do nosso bate-papo, com muita tristeza, a gente tem como tema principal desse podcast o valuation, né? O valuation, que é uma palavra muito usada para avaliar as empresas hoje em dia, né? Nos business, no ramo de negócio, usa-se muito essa palavra para as empresas. E a gente resolveu chamar o podcast de valuation para uma maneira das pessoas se avaliarem também, ou seja, cada um encontrar dentro de si o seu valuation e melhorar ele, na verdade, né? A ideia é fazer todo mundo melhorar. Nessa sua trajetória, né? Eu vou fazer uma pergunta mais ligada a esse nome agora. Você sentiu que desde que você começou até hoje o seu valuation triplicou, quintuplicou? Assim, como é que foi isso? Essa mudança? A Elisângela lá do início para a Elisângela de hoje é outra pessoa? Ah, com certeza. Com certeza, graças a Deus, né? Toda a trajetória e as partes de sofrimento, de persistência, de resiliência, vai tudo construindo algo, né? Um valor que hoje, quando a gente olha, valeu a pena persistir, né? Valeu a pena muitas coisas que você, no momento de passar, eu vejo assim, você falava, será que vai dar certo? Vai ser bom? Vou dar conta? Mas você não desistiu, né? E aí hoje, quando eu olho, com certeza é outra Elisângela, bem mais forte, com outro valor, eu olho para mim, né? E graças a Deus eu vejo isso. Tá certo. Isso aí de você construir um profissional, às vezes é difícil para você falar de você, né? É difícil para a Elisângela falar da Elisângela, o Alexandre falar do Alexandre, o Carioca falar do Carioca, mas é fato, para eu tô de fora, né? Posso falar um pouco, né? Eu vejo a Elisângela assim, sempre quando eu me aproximava dela, ela era muito focada em até desenvolvimento, né? Que foi lá na primeira padaria, na primeira franquia, né? Que eles tiveram assim. O foco dela sempre era o produto, né? E o foco dela hoje sempre é a gestão, né? Então é aí que tem um crescimento muito grande, né? Porque o foco dela hoje igual eu falo no começo, eu nunca olhei pro dinheiro do negócio, eu sempre olhei pro negócio. Eu não faço as coisas por dinheiro, é tão bonita essa frase, né? Então não faz não e vai quebrar, né? Você vai pagar a conta com o quê? Com vontade? Você vai pagar a conta com dinheiro. Então hoje eu vejo que a Elisângela hoje ela olha mais para a gestão do negócio, né? Da mesma forma que eu na minha empresa. Não é que eu perdi o amor da padaria e da confeitaria, mas eu sei que com amor eu não pago o salário de ninguém. Eu pago com lucratividade, né? Então a gente tem que olhar muito para lucratividade, né? E você muda o seu mindset, né? Que está na moda aí de falar, né? Você muda o seu mindset quando você enxerga isso, né? Lá dentro da empresa mesmo, por exemplo, assim, o Vitor,
Meu filho tá me ajudando na produção, né? E aí, sempre falei assim, na produção tem que olhar, a gente perde muito dinheiro na produção. E ele fazendo um curso que ele tá fazendo, ele falou assim, eu vou medir uma coisa lá na produção para levar para dentro desse curso que eu tô fazendo. Quando ele foi medir, o que ele encontrou ali que dá para fazer melhorias é quase metade do lucro que a gente tem na empresa. Então, se a gente não olha... E aí, ele automaticamente, o que aconteceu com o Vitor? Quando ele mudou o mindset dele, entendeu? Ele mudou até a postura dele. Porque você começa a enxergar a gestão. Então, você sendo uma pessoa de gestão, eu sendo uma pessoa de gestão, a Elisângela é uma pessoa de gestão. Quando você enxerga esse lado, é natural. Você não consegue não mudar. Você não consegue não mudar, porque... E ele enxergou isso aí que ninguém tinha visto. Não. Nossa. Aí foi lá, pegou e tá fazendo, né? Então veio mostrar pra mim. Com a experiência, eu sabia que tinha alguns desvios, alguns desperdícios e tal. Mas é o que eu te falei. Quando você tá num tamanho que você vai pro número, aí o número te assusta. Então quando ele viu o número e ele assustou, muda. Quando você viu algumas situações que você assustou, você muda, entendeu? Então a vantagem, e você falou também em sofrimento, né? O sofrimento ensina muito, né? O sofrimento ensina muito. Então às vezes a gente reclama dele, mas ele é o maior professor, né? Legal. Bom, então eu acho que a gente pode tirar de lição hoje aqui. Persistência, uma qualidade super importante. Resiliência também. Ouvir os mais experientes e às vezes até os menos experientes. O negócio é ouvir, gente. Ouvindo a gente ganha. Buscar informação. Né? Isso aí, buscando mais informações. Sempre dá tempo de você melhorar, sempre dá tempo de você buscar mais informações, sempre dá tempo de você aprender alguma coisa, sempre dá tempo de você se desenvolver, não importa a idade que você esteja. Outro dia o Alexandre falou pra mim do Abílio Diniz, né? Abílio Diniz. Como é que foi mesmo que você falou? Eu falei, se o empreendedor pudesse algum dia parar, o Abílio Diniz já estava aposentado, né? Então o empreendedor ele não tem sossego, ele não vai parar nunca. Então o empreendedor ele muda a forma de trabalho, muda a forma mas tá sempre fazendo alguma coisa, ele é meio perturbado da cabeça, né? Então assim, o Abílio Diniz, o cara tem grana, tem o Pão de Açúcar e sócio, ele virou diretor da BRF, que é a Sadia. Então quer dizer, o cara é multimilionário, né, com uma rede de 900 lojas, aí ele vira CEO, ele vai virar CEO da BRF. Então quer dizer, lógico, know-how e tudo, mas não para, né? Não para. Então o empreendedor ele é perturbado. Constantemente perturbado, é isso aí. Então se você se identifica, parabéns. Acho legal, isso ainda não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. E vocês querem deixar mais alguma mensagem aqui pra gente finalizar a nossa conversa? Quer falar mais alguma coisinha, Elisângela? A mensagem é isso, é a pessoa ter realmente a resiliência, a persistência, não desistir, né? Se ela tem um sonho, tem um desejo, ninguém vai fazer por ela, né? Que ela possa buscar network, informações com as pessoas certas, né? E mão na massa, e experimentar, avançar, né? Eu gostei experimentar, dos seus exemplos. não vem nada certo, nada está pronto, você vai desenvolver, vai errar, vai acertar, e isso é bom, né? Isso amadurece, isso a gente evolui, então é muito bom, acho que é isso que eu tenho para deixar mesmo, porque é a minha trajetória, né? Não desistindo mesmo, em meio a muitas e muitas dificuldades, a gente vai avançando e vai alcançando. Alexandre, quer deixar mais uma palavrinha aí pra gente? Eu acho que agradecer a Elisângela, né, de ter vindo aí colaborar com a gente com esse projeto. Pessoa que tem, de fato, construído, né, uma trajetória muito bonita, um valuation bacana na sua vida, na vida da sua família, né? Conseguir dar exemplo, ajudar os seus filhos aí a estar empreendendo e agradecer mesmo, assim, até uma outra oportunidade. E de mensagem aí é o que a gente sempre fala no nosso podcast. Nós somos premiados pelo que nós fazemos e não pelo que nós sabemos. O saber sem fazer não dá nada, né? Então a fé sem obra é morta, né? Assim que fala na palavra. Com certeza.
Então, assim, tem que ter obra, gente. Vamos fazer a obra aí que a coisa acontece. Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Queria agradecer também a audiência de vocês. Espero que tenham gostado e aprendido alguma coisa, qualquer coisa que seja com esse podcast. Assista nossos outros episódios. Cada episódio vai ter algo interessante para você aprender. Estamos tentando trazer essas pessoas, convidados super especiais, para estar aqui conosco, dividindo e contribuindo e ensinando e mostrando a experiência deles, e que vocês possam aprender muito com isso. Quinta-feira que vem estaremos de volta. Não, né? A gente tem soltado na quinta, né? Quinta-feira, né? Terça, né? Terça que vem. Esse aqui está sendo na terça. A gente está Terça. soltando terça? É? Então, desculpe. Terça-feira que vem estaremos de volta. Se não, aguarde que a gente vai estar divulgando aí exatamente o dia, né? Porque às vezes algum convidado ou outro não se encaixa na data. É isso aí. Mas é isso. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência. Não deixe de compartilhar o link desse vídeo se você gostou. Não deixe de se inscrever no canal. Se quiser fazer algum comentário, sugerir alguma ideia ou fazer perguntas, pode fazer também. Estaremos divulgando também as redes sociais da Elisângela, para você, caso você precise ou queira entrar em contato ou acompanhar mais o trabalho dela, você conseguirá, ok? Grande abraço a todos, uma boa noite. Elisângela, muito obrigado realmente pela presença. Alexandre, muito obrigado novamente. Grande abraço para todo mundo aí. Valeu, gente. Abraço. Até mais.